Imagens aéreas da cidade de Cubatão, litoral de São Paulo. Vivo em uma cidade pequena, onde a natureza ao redor é uma pintura que lentamente se desbota para mim. As pessoas descrevem a Serra do Mar majestosa, cercadas de verde, cachoeiras lindíssimas. 2 pés caminham. À medida que caminho pelas ruas, sinto a brisa fresca que desce das montanhas e ouço o som suave das cachoeiras ao longe. Uma mulher branca de cabelos longos anda misteriosamente segurando um embrulho. Mesmo que a imagem não seja tão nítida para mim, a essência e a beleza desse lugar permanecem vivas na minha memória. A Serra do Mar majestosa dividindo o espaço com uma rodovia com caminhões. Mas às vezes eu ainda me pergunto, o que toda essa vegetação faria se não tivesse mais a luz do sol? Será que sobreviveria? Tomada aérea da vegetação rica em árvores e flores em tons de rosa. A natureza é resiliente e encontra formas de se adaptar, mas a ausência de luz mudaria tudo. As plantas que dependem de luz para crescer e florescer teriam que buscar novas maneiras de subsistir. Assim como a natureza, nós também encontramos maneiras de perseverar mesmo nas sombras, cultivando a esperança e a força interior para seguir em frente. Na escuridão, a essência da vida persiste, alimentada pela memória e pelo amor que temos por tudo ao nosso redor. Mas será que mesmo sabendo disso estamos prontos para quando as luzes se apagarem? Antes que as luzes se apaguem, além do último olhar. Ela entra em casa com um embrulho de pães e os coloca sobre a mesa. Crianças, café na mesa em 5 minutos. Fazendo um suco de laranja. Alguém enche os copos com suco já com a mesa posta. Na mesa há pães, suco, manteiga e um bolo pequeno. Anne está sentada à mesa com seus 2 filhos e marido, enquanto corta um pedaço de bolo. Mãe, eu vou te começar a sair, você quer ver? Agora eu não consigo, ó. Vou lá buscar, eu mostro pra ela. Miguel se levanta para buscar o boletim e em seguida volta e o entrega para o pai. Léo abre o papel e lê. Agora foi muito bem. Tirou nota dele também. Parabéns. Parabéns. Olha bem, Visão embaçada das coisas sobre a mesa. Oi, prazer. Me chamo Anne e tenho deficiência visual. Vemos um close do rosto de Anne. Sim, isso mesmo que você ouviu. Eu não sou deficiente visual, eu tenho uma deficiência visual. Tenho inúmeras características que compõem quem de fato eu sou. A deficiência não me define. Ela observa os filhos brincando, mas tudo o que consegue ver é apenas uma imagem desfocada. Com o olhar triste, ela coloca os óculos escuros e pega sua bengala guia. Eu uso essa bengala verde porque tenho baixa visão. Aos poucos tenho perdido meu resíduo visual. Sempre fui muito segura de mim. Enfrentei o meu diagnóstico com muita coragem e resiliência. Mas nunca isso me afligiu tanto quanto agora. Ela caminha em direção de onde estão seus filhos e os pega para irem embora. Eles caminham de costas indo embora de mãos dadas, seguindo uma trilha. Imagens aéreas da cidade à noite.
Mãe, Oi, me ajuda aqui numa lição, por favor. peraí. Na cama, Miguel está sentado estudando com um caderno na mão. O que foi? Me ajuda aqui nessa lição de geografia. O que você tem que fazer? Tem que descrever a cidade. Que cidade é nossa? Uhum. Olha, a gente mora em Cubatão. Cubatão é a cidade conhecida por ser o maior polo industrial de toda a América Latina. E ela também é conhecida pela Serra do Mar. Você sabe o que é Serra do Mar? Sabe quando a gente está lá fora e a gente vê um monte de montanha verde em volta da cidade toda? Uhum. Aquilo lá é a Serra do Mar, é uma grande floresta. Lá tem bichos de todos os tipos que você imaginar. Tem o guará vermelho, que é o símbolo da nossa cidade. E também tem muitas cachoeiras, uma mais linda que a outra. Como você consegue saber de todas essas coisas mesmo sem poder enxergar? Olha, quando eu tinha sua idade eu enxergava um pouquinho ainda. Então eu ainda tenho um pouco de memória dessa época, mas a maior parte das coisas que eu sei mesmo é do que as pessoas descrevem pra mim. Você não tem nenhuma curiosidade de saber e poder enxergar? Ah, eu tenho, mas se coloca um pouco no meu lugar. Se você ficasse cego um dia, como você ia reagir? Eu não ia desesperar, não. Não? Não. Por quê? Eu Reagir normal? Uhum. Eu vejo como você consegue viver normalmente. Você é meu orgulho. Você é meu exemplo. Se você consegue, eu também consigo. Ai, que bonitinho. Ela se emociona e o abraça. Eu te amo. Também. À noite, na cama, Anne está deitada com seus filhos dormindo sobre ela. Amor, posso apagar a luz? Já tá tarde. Ah, não. Deixa acesa só mais um pouquinho. Tá bom, então. Léo não aperta o interruptor e sai de cena. Eu perdi as contas de quantas vezes enfrentei as noites com medo de apagar a luz, temendo que aquela fosse a última vez que eu veria o rosto dos meus filhos. Eu lutava contra meu próprio sono, prolongando cada instante para admirar os seus rostos adormecidos, sempre com o coração muito apertado pelo medo de que aquele fosse o último olhar. Cada noite era uma batalha silenciosa entre o meu desejo de descansar e a necessidade de manter viva a imagem deles na minha memória. Eles dormem abraçados. Amanheceu, já é dia. Coloca aqui, ó. No quintal, as crianças brincam com cartas de Uno, enquanto seus pais observam sentados de um sofá. Como é bom ver eles crescendo e desenvolvendo, né? Com os olhos marejados, Anne se levanta e sai correndo. E tem uma surpresa pra você. Oi, fala. Adivinha? Diga. Estamos grávidos! Coitada dessas crianças. Em vez da mãe cuidar deles, eles que têm que cuidar da mãe. Cara, tu tá maluca? Como que tu me engravida de novo? Tu mal dá conta do que tu já tem. Como que tu vai cuidar de 2 crianças agora? Ah, não sei se é seguro as crianças saírem sozinhas com você. E se você cair assim ou se perder, Amiga, né? você vai precisar de ajuda, você sabe, né? Que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Eu acho que é egoísmo ficar colocando filho no mundo. Você sabe que não é enxergar. E quem mais vai sofrer com isso? Vai ser eles mesmos? Você não tem medo de errar e acabar prejudicando eles, Deve não? ser difícil, né? Cuidar deles sem enxergar. Os seus direito. filhos precisam de alguém que possa guiá-los e não ao contrário. Como é bom ver nossos filhos crescendo e desenvolvendo, né? Ela tenta parar de chorar, mas não consegue. Léo abre a porta. Oi, você tá chorando? Ele entra e se senta ao lado dela.
E aí, o que aconteceu? Por que você saiu correndo daquele jeito? Foi alguma coisa que eu disse? Eu tô com muito medo. Eu tenho muito medo de um dia perder a visão toda. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer se isso acontecer? Ei, não precisa se preocupar com isso agora. Você sempre foi forte. Você sempre enfrentou tudo com tanta maestria. Eu não tenho medo de viver sem a visão. Eu não tenho medo de não conseguir me virar sem ela. Eu tenho muito medo. É do que eu nunca mais vou poder enxergar. Mas do que você está falando? Será que quando o Miguel tiver a idade suficiente para se apaixonar pela primeira vez, será que eu vou enxergar os olhinhos dele brilhando pelo primeiro amor? Será que quando a Maria tiver 15 anos, eu vou conseguir enxergá-la dançando valsa com você? Mas, Anne... Será que quando eles tiverem idade suficiente para se formar na faculdade, que eu vou enxergar eles subindo no palco e levantando canudo? Será que quando eles casarem com os amores das vidas deles, eu vou enxergar o sorriso deles olhando para quem eles escolheram passar o resto da vida, no dia mais felizes das vidas deles? Será, Léo, que eu vou conseguir conhecer o rosto dos futuros netos que eles vão me dar? Ela deita sobre seu peito para chorar. Ele a abraça. Meu amor, eu não sei quando esse momento de você perder a visão vai chegar. E se chegar, entenda uma coisa. Você pode até não enxergar todos esses momentos especiais na vida deles, mas ainda assim você vai estar lá. Eles sabem disso. Ele dá um beijo em sua testa. Te amo, tá? Tá bem. Duas portas de madeira se abrem e Anne aparece, já recuperada. Anne para na varanda. Não está nas minhas mãos o poder de impedir que aquilo que eu mais tenho medo aconteça. Não sei quanto tempo ainda tenho antes de não ser mais capaz de enxergar o rosto dos meus filhos. Esse futuro é tão incerto, e eu tenho medo que o tempo me faça esquecer dos seus olhares cheios de ternura, do formato dos seus lábios, do tom exato dos seus fios de cabelo, e não poder saber quando será a última vez que poderei contemplar toda essa obra-prima me assusta mais do que eu gostaria. Mas diante desse futuro incerto, eu escolho viver. Ela sorri. Escolho viver com toda a intensidade o meu presente e aproveitar para colecionar todos os sorrisos que eu ainda consigo enxergar os meus filhos dando. Anne passa por um interruptor. Fica na dúvida se apaga ou não a luz do cômodo, mas decide pelo menos por enquanto deixar a luz acesa. Ela desce as escadas e vai até onde estão seus filhos. Eles estão sentados. Maria está chorando e Miguel está abraçado a ela tentando acalmá-la. Ela abaixa em suas alturas, os acaricia e em seguida os abraça. Maria sorri. Anne está no meio enquanto seus filhos, um de cada lado, a beijam várias vezes. Cenas de lembranças deles brincando no mar. Lembranças deles brincando no parque. Maria suja o rosto de Miguel com tinta e ele revida. Miguel sobe uma árvore. Ele desce de um escorregador. Anne e os filhos atrás de um pilar brincando de se esconder. Na praia, Anne gira Maria no colo enquanto Miguel corre atrás delas. Lembrança dos três correndo num cenário de natureza. Maria brinca com a bengala guia da mãe. Lembranças de um passeio em família no aquário.
Anne dá um abraço cheio de ternura no Miguel. Na praia, Maria e Miguel brincam com a areia. Miguel e Maria olham encantados para o aquário. Em uma cartolina, eles pintam com tinta um coração e as palmas de suas mãos. Lembrança deles andando de bicicleta. Os três caminham de mãos dadas de costas como se estivessem indo embora. Eles estão no colo da mãe, sentados nas pedras da praia observando o horizonte. Sentados em um piquenique. Mesmo que minha visão me abandone, eu sei que o amor dos meus filhos será a luz que guiará o meu caminho. Anne se levanta e se afasta um pouco para refletir. Não é sobre lamentar pelo que não vou poder enxergar. É sobre ser grata por ver além do que os olhos são capazes. É sobre, ainda que eu fique cega, que eu jamais perca minha visão para o que realmente importa. E que eu esteja preparada para quando as luzes se apagarem. E entender que o que eu tenho para viver vai muito mais além do que o último olhar. Ela observa de longe a imagem borrada de seus filhos, até que sua visão se apaga de vez. Logomarca da Causar, um círculo laranja com letras pretas com a palavra causar. Agradecimentos especiais. Agradeço profundamente aos meus filhos por terem me ensinado que a vida é muito mais bela do que são capazes de ver os nossos olhos. Roteiro e direção: Anne Kathleen Magalhães Beltrante. Edição: Anne Kathleen Magalhães Beltrante. Cinegrafistas: Leandro Beltrante de Pinho, Victor Dias Daracarmo, Daniel Brandon e Vitória Nascimento. Elenco principal: Anne Kathleen Magalhães Beltrante, Leandro Beltrante de Pinho, Maria Iris Magalhães Beltrante e Luiz Miguel Magalhães Beltrante. Participações especiais: Andrés Gasparini, Aline Pinheiro, Alan Gomes, Isabela Martins, Evelyn Santos, Daniel Brandon, Beatriz Anjos, Franciele Melo. Imagens aéreas, @Dayala. Trilhas sonoras: Bright Sound. YouTube no Copyright e Memories, by @Sapeiros, no Copyright. Nos siga nas redes sociais. Instagram, @Anne Luzia, @Causar Transformadora Social. YouTube Anne Luzia e Causar Transformadora Social.